Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de primeiros socorros para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula, nós iremos ver os procedimentos de abordagem inicial a vítimas de acidente até o momento da reanimação cardiopulmonar, se necessário. Então, assim, além de se proteger, contra contaminações, que foi o que nós observamos no final da aula, da primeira aula, da aula anterior, nós temos que avaliar qual vítima está mais em estado de, vamos supor, em perigo iminente de morte, tá? Que está com os sinais vitais comprometidos. Normalmente, pessoal, a gente tende a se fragilizar, se sensibilizar com alguém que esteja chorando, gritando, nesse tipo de estado. Porém, os socorristas eles dizem que essas pessoas elas estão melhores do que aquelas que estão quietas num canto ou deitadas. Essas pessoas podem estar entrando numa parada cardiorrespiratória e assim por diante. Então a gente precisa observar primeiramente, e aplicar os procedimentos em quem está com mais risco de morte. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa seguir esses critérios, tá? Então, existem critérios internacionalmente aceitos no que se refere à abordagem para prestar primeiros socorros a uma vítima. Quais são eles? Em primeiro lugar, avaliação primária ou avaliação inicial. Depois, a manutenção dos sinais vitais, se for o caso. Depois, avaliação secundária e procedimentos emergenciais. Nesta aula, nós iremos ver a avaliação primária inicial e os procedimentos para a manutenção dos sinais vitais. Então, assim, o socorrista ele utiliza uma técnica, tá? Que ele chama de ver, ouvir e sentir, tá? Essa técnica, ela está no outro procedimento que ele chama ABC da vida, é o que você está vendo aí no slide, né? Então, tem que seguir essas sequências aí. Porém, o nosso material vai falar ali para frente que se a pessoa não tem respiração ou está com a respiração muito fraca, é essa pessoa que tem que ser atendida urgente, tá? A questão da circulação, ela pode ficar numa questão secundária se a pessoa não tem respiração ou está respirando com muita dificuldade. Isso está lá na sua apostila, você pode verificar. Então, assim, chegou lá no local, avaliar se as vias aéreas estão obstruídas. Como que é feito isso? O socorrista ele faz uma manobra no pescoço da pessoa, onde ele eleva a cabeça e abre a boca. Ele não coloca a mão lá na boca. Ele tenta ver se há movimento respiratório, Ele tenta observar se não está em próteses, engasgando a pessoa, chiclete, alguma coisa que dê para facilmente retirar ali, sem expor muito você ao risco, porque o ideal é não se pôr a mão na boca da vítima, tá? Porém, essa é a primeira abordagem. Então, se verifica se há obstrução das vias aéreas, que é nariz e garganta ali. Esse é o primeiro passo. Depois, existe movimento respiratório? Como que você faz isso? Que é o B, Você chega perto e olha se o tórax está inflando e desinflando, tá? Chega perto com o ouvido, vocês vão ver no vídeo, o socorrista chega perto e tenta ouvir o movimento respiratório, tá? É a segunda etapa. Terceiro, circulação. Você mede a pulsação da pessoa, Dois lugares onde pode se medir pulsação: no pulso, que é a veia radial, e no pescoço, que é a veia carótida. Então são dois lugares onde que a pulsação ela é mais intensa e dá para se sentir, no toque. Depois, se a pessoa tem estímulo sensível. O que é estímulo sensível? Você provoca algum estímulo, a dor, aperta aqui perto do pescoço, aqui no trapézio da pessoa. Se ela sentir dor, ela tem estímulo à sensibilidade. Então já é um bom sinal. E por último, exposição das lesões visíveis. Fazendo o quê? Cortando a roupa ali. Então, nesse momento, pessoal, há de se tomar muito cuidado. Por quê? Para não agravar a lesão. Não se pega objetos pontiagudos para cortar a roupa da pessoa e acaba ferindo ainda mais a pessoa. O socorrista tem uma tesourinha que um dos lados ele não corta, tá? É uma bolinha, ela encosta na pele e vai levando sem cortar.
Então eles têm toda essa técnica. Se a gente não tem, a gente tem que fazer de uma forma que não agrave ainda mais as lesões. Então assim, qual que é o objetivo desse atendimento? Manter a pessoa respirando, manter a circulação presente, né? Cessar hemorragias já é uma parte secundária, tá? Mas também é importante, porque a pessoa pode entrar em estado de choque hipovolêmico se ela perder muito sangue, né? Impedir o agravamento de lesões, se houver, prevenir o estado do choque, como eu já falei, proteger áreas queimadas para que não piore ou não venha sujar e contaminar, manter áreas suspeitas de fratura protegida e transportar cuidadosamente quando necessário. Nesse caso aqui, o item 8, até esse momento, a gente deixa ele de lado, porque eu ainda não expliquei os métodos que se faz o transporte, e transporte só se faz em caso extremo. Para via de regra, não se mexe na vítima, para que não agrave as lesões, porque um movimento mal feito pode vir a ter lesões permanentes. Então, assim, reconhecendo a situação, em qualquer situação em que a pessoa não responde a estímulo, não está respirando ou está respirando com muita dificuldade, deve-se chamar o serviço de emergência e iniciar imediatamente o procedimento de RCP, que se chama reanimação cardiopulmonar. Tá? Esse é o principal, pessoal. E realizar o RCP é o principal quando você chega aí a pessoa está com os sinais vitais comprometidos. Então existe uma técnica, eu vou passar um vídeo mostrando e depois eu vou mostrar com os números, né, como se utiliza a mesma técnica em crianças e bebês, que não é a mesma coisa, a intensidade tem que ser menor. Protocolo de reanimação cardiopulmonar em adulto, RCP com 2 socorristas. A parada cardiorrespiratória é a incapacidade do coração promover circulação sanguínea, deixa de funcionar como bomba. Consequentemente, deixa de nutrir as células encefálicas. Isso repercutirá na morte do indivíduo, se nada for feito. Daí, a necessidade do socorrista saber realizar a reanimação cardiopulmonar. Vejamos então como realizar esse procedimento com 2 socorristas. Durante a avaliação primária, os socorristas estão com os joelhos ao solo, posicionados frente a frente, à altura dos ombros do vitimado. O primeiro socorrista avalia a responsividade, provocando estímulo verbal e estímulo doloroso. Como a vítima não responde, o socorrista realiza a abertura das vias aéreas e executa 2 ventilações. Pula a janela. Cada ventilação deve durar 1 segundo ou mais e o tórax deve expandir visivelmente. Realizada a ventilação, ele inspeciona respiração e, ao mesmo tempo, o pulso carotídeo. Constatada a parada cardiorrespiratória, o segundo socorrista expõe o tórax e posiciona a região tenar e hipotenar de sua mão no externo, entre os mamilos. As mãos são sobrepostas e os dedos entrelaçados. Observe que os braços ficam perpendiculares ao tórax. E o socorrista realiza 30 compressões da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. São realizadas 30 compressões torácicas e 2 ventilações. O peso do socorrista recairá sobre o tronco do acidentado, comprimindo o tórax 1/3 a metade do diâmetro anteroposterior. Isso equivale a aproximadamente de 4 a 5 centímetros. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Cada ventilação deve durar 1 segundo ou mais, e o intervalo entre elas deve ser de aproximadamente 1 segundo.
o tórax expande visivelmente durante a ventilação. Observe que mesmo durante a ventilação, o socorrista mantém as mãos sobrepostas sobre o tórax. Ao concluir as duas ventilações, o socorrista, em voz alta, diz o número do ciclo concluído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. A avaliação da respiração em pulso não pode durar mais que 10 segundos, sob o risco de possibilitar lesão cerebral irreversível. Ao final do quinto ciclo, os socorristas trocam obrigatoriamente de posição. A partir desse instante, os socorristas podem identificar uma das três possibilidades. Na primeira, a vítima voltou a respirar e apresenta batimentos cardíacos espontâneos. Isso significa dizer que eles devem agasalhar a vítima para evitar hipotermia, administrar oxigênio em alto fluxo, de 12 a 15 litros por minuto, e transportar monitorando os sinais vitais. A segunda possibilidade é a vítima encontra-se em parada respiratória. Isso significa dizer que ela não respira, mas os batimentos cardíacos estão presentes. Daí a necessidade de realizar uma ventilação a cada 5 segundos, num total de 24 ventilações, para completar o tempo de 2 minutos. Na terceira possibilidade, a vítima não respira e não tem batimentos cardíacos. Persiste assim a parada cardiorrespiratória. Daí a necessidade de também persistir na reanimação cardiopulmonar, sendo realizadas 30 compressões e 2 ventilações. Por no máximo 10 minutos, os socorristas permanecem no local realizando RCP. Em seguida, transportam fazendo RCP. Agora, vamos para a nossa revisão. Os socorristas estão com os joelhos ao solo, posicionados frente a frente à altura do ombro do vitimado. O primeiro socorrista avalia a responsividade. Abre as vias aéreas utilizando a manobra mais adequada. Executa 2 ventilações observando expansão torácica. Inspeciona a respiração e palpa o pulso carotídeo. O segundo socorrista expõe o tórax do acidentado e posiciona a mão no externo, entre os mamilos. As mãos são sobrepostas e os dedos entrelaçados. Os braços devem ficar estendidos e perpendiculares ao tórax. Devem ser realizadas 30 compressões e 2 ventilações. Ao final do quinto ciclo, o primeiro socorrista inspeciona a respiração e afere o pulso carotídeo. A avaliação da respiração e pulso não pode durar mais que 10 segundos. Ao final do quinto ciclo, os socorristas trocam obrigatoriamente de posição. Com essas informações, chegou a hora de você praticar. Até mais! Então, pessoal, aquilo ali são técnicas, né, utilizadas para adultos. Em crianças e bebês, o processo é administrado com apenas uma das mãos, sendo o ciclo de 30 por 2. Aí você pode analisar ali o vídeo, qual é o ciclo que ele utilizou, né? Só transferir para uma das mãos e mudar o ciclo, tá? 30 compressões por 2 insuflações. Em recém-nascidos, usa-se 2 dedos apenas no centro do tórax, abaixo da linha dos mamilos, né? Fazendo aproximadamente 2 compressões por segundo. E o ciclo deve ser 3 por 1. A respiração artificial é aplicada sobre a boca e o nariz. Eu sei que vocês vão falar, né, que a gente não tem aquele respirador ali. Então, nesse momento, né, qual que é a técnica? É a famosa respiração boca a boca, né, pessoal? Sempre cuidando para não entrar em contato com os fluidos da vítima, saliva e sangue.
Estado de consciência. Ó. Se a vítima estiver consciente e se comunicar, transmitir calma para a vítima e perguntar como ela se sente. Evitar que ela se levante repentinamente ou que se movimente. Se a vítima não estiver respondendo, né, esse aqui é para a gente analisar um estado de consciência. Poderá estar desmaiada, tendo um AVC, né, sofrendo um ataque cardíaco ou entrando em estado de choque. Iniciar imediatamente os procedimentos de RCP descritos lá, né, no vídeo. Em caso de acidente, suspeitar sempre de fratura na coluna cervical e evitar movimentos desnecessários. A gente vai falar logo à frente, né, no próximo vídeo, sobre a coluna cervical e dependendo do movimento que a gente faz, a gente pode causar uma lesão permanente na pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque um atendimento mal feito pode piorar ainda mais o estado, né, da vítima. Então, pessoal, é o que eu tinha para falar nessa aula, tá, para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então, nós ficamos por aqui, tá? E nós nos vemos na próxima aula.